Queria convidar aqui a Ana Paula, que é coordenadora do setorial do PCD, para fazer também aqui a sua fala, contribuindo aqui para a discussão do nosso núcleo. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer principalmente ao Jeová e à sua família pela iniciativa, pela calorosa recepção que está fazendo para a gente hoje. Eu me chamo Ana Paula Feminella. A Eméria, minha amiga, está tentando tirar o... Eu vou tirar o brinco. Então, eu sou uma mulher com deficiência há 18 anos. E há 18 anos eu comecei a perceber as barreiras que a gente encontra na sociedade para participar, e as barreiras são muitas, né? Então eu só queria perguntar, assim, quem aqui nesse grupo se identifica, pessoa com deficiência, sem dúvida. Eu, a Érica e mais um companheiro, né? Em 2010, no censo, 48 milhões de pessoas informaram que tinha alguma deficiência. 48 milhões de pessoas é muita gente, né? De 2010 para cá, né, com a pandemia, com tanto feminicídio, com tanta violência racial, a gente pode estar com um número muito maior de pessoas com deficiência na sociedade. Quando as condições de trabalho, né, a precarização do trabalho levam as pessoas a ter deficiência, além daquelas que nascem com deficiência, né, a gente pode ter um percentual muito grande de pessoas com deficiência na nossa sociedade, que vai estar votando com a gente e ainda não conseguiu chegar aqui no comitê, né? Então a gente tem que conversar sobre isso para que as cidades não sejam proibidas para as pessoas com deficiência. E aí eu quero falar que não adianta só fazer rampa, né? A gente tem que vencer outras barreiras. A barreira do preconceito, eu vou dividir esse tempo com a Érica, que ela vai falar também sobre o capacitismo, que é o subestimar a capacidade do outro, né? Então a gente não precisa subestimar a capacidade do outro por conta de ter alguma deficiência, né? Então eu sou cadeirante e outras pessoas não ouvem ou não veem, mas todos temos direitos humanos. E foi no governo Lula, em 2009, que a gente construiu, e hoje a gente tem o primeiro tratado internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência como texto da nossa Constituição. Então foi toda uma mobilização dos movimentos de pessoas com deficiência, e não só as pessoas com deficiência, mas aquelas que defensoras dos direitos humanos das pessoas com deficiência, que construíram e conquistaram aí esse espaço pela equiparação de direitos. A gente não quer privilégio, a gente quer ter condições de poder participar em igualdade de oportunidades. Aí a gente vai falar a questão do emprego, né? Para o adulto é o mais importante, o emprego é muito importante, dignifica a pessoa, e a gente precisa cobrar. O governo do Ibanez agora está deixando a gente morrer, né? Literalmente, não dá medicação, né? Não fecha os serviços, né? Então a gente está numa situação de bastante penúria, porque as pessoas com deficiência estão mais presentes nas comunidades pobres. Tá? Em Recanto das Emas e Varjão são os lugares onde concentra mais pessoas com deficiência aqui no DF. O DF tem mais de 30 mil pessoas surdas, usuárias de Libras. Né? Então eles falam, a língua deles é Libras, língua brasileira de sinais. E a gente precisa acessibilizar as nossas conversas para as pessoas surdas. É uma das maiores comunidades, ou se não é a maior, comunidade surda do país. Está concentrada aqui no DF. Né? E a gente tem uma central de interpretação de Libras que o povo, que deveria servir para que as pessoas surdas possam participar, por exemplo, de uma consulta médica, entendendo o que o médico está falando, de uma audiência pública, de um processo judicial onde a pessoa... A central de Libras é fundamental e ela está sucateada lá na estação 112 do metrô. Tem muita coisa para a gente fazer, né? Então, incentivar o emprego, né? Garantir o emprego, superar as barreiras arquitetônicas, urbanísticas da nossa cidade. Tem coisa, gente, que não é só dinheiro, tem que ter planejamento para garantir a acessibilidade, mas tem coisa que, por exemplo, já ouviram falar do sinal sonoro? O sinal sonoro é aquele que a pessoa aperta, quando fica verde, ele dá um sinal e identifica que a pessoa cega pode atravessar a rua, né, na faixa de pedestre. Então, essas coisas
elas ajudam a gente a ter autonomia e segurança. A gente não quer ficar dependendo dos outros o tempo todo. Tem gente que precisa dos outros o tempo todo. Tem deficiências que é muito difícil sair de casa ou de alguma instituição, mas a gente também tem que olhar para isso. Qual é a ética desse cuidado? Então, a ética do cuidado é uma abordagem que a gente fala sobre a necessidade da gente perceber que, mesmo tendo alguma dificuldade, alguma dependência de outra pessoa, a pessoa com deficiência tem direito ao protagonismo sobre sua vida, a decidir a sua vida. Muitas vezes não decide, muitas vezes quem cuida também não dá voz e não possibilita a gente a participar efetivamente da sociedade. E aí eu estou falando, então, também, especialmente das relações entre homens e de mulheres com deficiência que sofrem violência sexual, que sofrem, são muitas, as mulheres com deficiência intelectual, muitas delas, parece que 17% das pessoas que sofrem estupro coletivo é contra a pessoa com deficiência intelectual. É muito grave, gente. A gente está falando de violações de direitos humanos tão básicos para qualquer pessoa. Está falando dos direitos humanos que não chegam às mulheres, os homens e as crianças com deficiência. Então a gente tem que superar o Bolsonaro, o Ibanez faz isso, né? Ele está sucateando a educação inclusiva, está sucateando de um jeito que está possibilitando assim, a gente tornar as escolas depósitos de gente. Não é isso, gente, que a gente quer. Desculpa se eu me estender um pouquinho mais, mas é isso, são muitas as barreiras, a barreira comunicacional, né? A gente tem como superar isso, está tudo previsto em lei. A gente não está falando nada de diferente do que está na Lei Brasileira de Inclusão, na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e que a gente precisa botar em prática também aqui no governo do Distrito Federal. Né? Claro, no nosso país, a gente teve com a Dilma o programa Viver Sem Limites, vocês lembram? Né? Então, o Viver Sem Limites envolvia 15 ministérios, porque as pautas da pessoa com deficiência são realmente transversais. A gente precisa de acessibilidade na casa, no morar bem, a gente precisa de várias questões. Você já ouviu falar da campainha para a pessoa surda? Como é que é? A pessoa toca a campainha e acende a luz pisca, daí a pessoa consegue perceber e receber uma pessoa. Então, são muitas coisas que a gente amplia o horizonte quando a gente vai conhecer essa diversidade humana que são as pessoas com deficiência. Né? Eu quero convidar agora a Érica, eu sou coordenadora do setorial da pessoa com deficiência do PTDF, militante antiga lá de Florianópolis, né? Então vocês podem ver que você tem um sotaquezinho, e a gente está aí com uma alegria imensa de garantir oportunidade e o protagonismo das pessoas com deficiência também no PT e no nosso paizão aqui. Obrigada, gente.